Estamos em Havana, nesta belíssima Cuba. Hoje nós queremos explorar um pouco o que é a Maranata, porém de uma maneira diferente, por meio do contexto do que é fé e o que isso significa para o ministério da Maranata. Vocês todos conhecem o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, em que se fala de fé, como fundamento das coisas que se esperam, a prova de coisas que não se veem. E isso é muito verdade na Maranata. Nós somos convictos. Nós acreditamos na verdade do que Jesus nos disse e de que estará conosco. E esse é o objetivo da fé. Ela depende da pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje, enquanto viajamos não só para Cuba, mas também para outros países em que a Maranata trabalha, esperamos que você entenda um pouco melhor sobre a Maranata e sobre a fé. Mas primeiro, vamos aprender um pouco mais sobre a Maranata. Fé. O firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. A Maranata Voluntários Internacional é um ministério de fé que serve construindo igrejas e escolas de suma necessidade em todo o mundo. Mas é a mais conhecida pelos voluntários que doam tempo, energia e recursos para tornar isso possível. Pessoas que, por meio da fé, servem como as mãos e pés de Jesus. Você só precisa do desejo de servir aos outros. Ser as mãos, os pés, os olhos, as orelhas, a boca, os braços e as pernas de Jesus. Para transmitir o amor dele por meio do serviço ao próximo. Desde o início da Maranata, 46 anos atrás, voluntários têm sido as mãos e pés de Jesus em mais de 80 países. Eles vão como indivíduos, frequentemente como estranhos, e juntos se tornam um grande grupo de amigos. Este ano, alguns estão na América do Norte, outros na Índia e outros na República Dominicana. Muitas equipes de voluntários também vêm de igrejas ou escolas que formam grupos para servir. São chamados projetos de grupos. Pastores como Greg Webster acham que compartilhar uma missão unifica uma congregação ou escola. É um tipo específico de provação. Você tem um tempo limitado, você tem um trabalho difícil a fazer. E isso une as pessoas de uma forma que nenhuma outra atividade seria capaz de unir. Às vezes, grupos de igreja ou escolas não têm voluntários suficientes e a Maranata ajuda a conectar essas equipes pequenas num projeto de grupos múltiplos. Juntos, eles ganham uma força considerável, capaz de assumir qualquer construção. Sabemos que famílias querem oportunidades para crescer juntas numa experiência missionária. Então, pelo menos 2 vezes por ano, a Maranata organiza projetos em que famílias se unem e constroem templos e escolas novas. E quando nos unimos e damos esses enormes saltos de fé, vidas são transformadas. Kimberly Miracle é um exemplo de uma vida que se transformou graças à Maranata. Desde que eu vim para a Índia como voluntária, a minha vida mudou drasticamente. Antes de vir para cá, eu era tímida, retraída, calada. Eu ia para a igreja, sentava, não falava com ninguém e ia embora. E eu estava satisfeita assim. Mas eu decidi fazer uma mudança na minha vida. Então eu orei e o trabalho voluntário definitivamente melhorou a minha vida. Eu estou mais confiante. Eu tenho mais disposição quando Deus me chama para uma missão. Não questiono tanto quanto antes. Pego e faço. Nós já vimos claramente que a experiência do trabalho voluntário transforma vidas. É poderoso. Mas o que a construção em si tem a ver com transformar vidas? Bem, vamos dar uma olhada. Imagine ir ao culto em uma semana num lugar como esse, totalmente sujeito a fenômenos naturais. E uma semana depois, o mesmo lugar está assim. Ou ir à escola em uma semana num lugar como este, e na semana seguinte, aprender num lugar como este. O panamenho Hermenegildo Andrion, membro da igreja, descreve da seguinte forma. O milagre da Limoncito foi que não existia igreja, não tinha nada.
Todas essas pessoas daqui podem confirmar. Que felicidade, que alegria. Lágrimas caíam dos meus olhos pela alegria e felicidade de ver o milagre se realizando, de ver que, como o milagre de ter uma igreja, porque não tínhamos dinheiro para isso, nos unimos e lutamos com as próprias mãos. Onde quer que a Maranata construa, as estruturas refletem a cultura e sensibilidades locais. Na África, onde materiais são difíceis de comprar e ser transportados, a igreja geralmente precisa ser simples e sólida. É preciso construir do início ao fim com materiais locais. Para essa necessidade, existe a igreja de um dia. E como essas igrejas geralmente ficam em áreas rurais, um poço com água doce corrente para a comunidade também faz sentido. Nas áreas rurais do Zimbábue, é assim que a Maranata realiza a sua missão. Em cidades de porte pequeno e médio, a Maranata constrói campos escolares. O ponto de partida é a estrutura da igreja de um dia, mas o campus já vem com paredes, janelas e, frequentemente, banheiros. E comunidades maiores, a Maranata faz enormes centros de educação e evangelismo, oferecendo um espaço flexível para dar aulas e servir à comunidade. Na Índia, a Maranata usa um material especial de montagem fácil que supre as necessidades arquitetônicas, estéticas e físicas da comunidade. Na América Latina, uma versão modificada da igreja de um dia em blocos fez um sucesso enorme. Quando solicitado, é possível criar mais espaço, corredores maiores e um tipo diferente de estética. Esse respeito a quem servimos é parte vital dos principais valores da Maranata para cumprirmos a nossa missão de fornecer edifícios urgentemente necessários. Edifícios que desenvolvem comunidades prontas para mudar o mundo atual e preparar todos para o mundo que está por vir. Nós vimos dois aspectos muito importantes da Maranata. Primeiro, os voluntários. Obviamente, é fundamental. Ao longo das décadas, vi que o impacto disso na vida dos voluntários é muito poderoso. O outro lado, claro, é a construção dos edifícios, escolas, igrejas, clínicas, perfurar poços e o impacto que isso tem no mundo todo. Isso também é muito poderoso. Então, nós nos perguntamos: por que Cuba? Por que lugares na África, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, República Dominicana, Panamá, Brasil? Por que escolhemos esses lugares? Seria algo simplesmente aleatório? Bom, as pessoas perguntam muito isso. Na verdade, acho que é a pergunta que mais fazem. Como vocês decidem? Vamos ver isso a seguir. Um dos lugares em que a Maranata trabalha no momento é aqui em Cuba, que é onde estamos agora. Mas a pergunta é: por quê? Por que aqui? Por que aqueles outros países? E acho que a resposta-chave é que somos um ministério que atende a pedidos. Nós não construímos nada que a igreja não peça. Nós não decidimos ir para um lugar, depois para outro e depois para outro. Nós ouvimos o pedido da igreja. As decisões são feitas dentro desse contexto e não fora do contexto. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais. Isso ocorre a partir da minha observação na diretoria da Maranata. Com 100 mil ou mais pedidos, não é possível atender a todos. Todos nós consideramos a segurança, se os voluntários vão poder viajar até o lugar, se é possível arrecadar fundos para o local, inúmeras coisas desse tipo. Mas, no final das contas, tudo depende de uma decisão tomada pela diretoria.
Depois que todos oram e fazem um compromisso com Deus e pedem a Ele para nos guiar durante a decisão. Depois de decidirmos, eu considero isso a vontade de Deus e peço para Ele assumir o controle. Ele é grande o bastante para abrir e fechar portas. E é realmente assim que nós tomamos essas decisões, para a Maranata viajar para vários países do mundo. Maranata, um ministério que atende a pedidos. Por que e como a Maranata conseguiu reunir mais de 70 mil voluntários em mais de 80 países para construir tantas igrejas e escolas? Nós fomos convidados. A Maranata só vai aonde é convidada. Nós vamos a lugares onde a necessidade por edifícios novos ou reformados se adequa à nossa força, experiência em construção e com trabalho voluntário. Existem mais de 100 mil pedidos só para igrejas, o que significa mais de 15 milhões de membros de igrejas e potenciais membros que frequentam igrejas em condições precárias. A necessidade não se concentra numa região só. A Igreja Adventista do Sétimo Dia cresce rapidamente no mundo todo. Em 2015, a Maranata trabalhou ativamente em 13 países. Na África, a Maranata teve um impacto enorme em todo o continente, tendo trabalhado no sul, leste e região central da África na última década. Este ano, a Maranata construiu igrejas e escolas em Angola, Gana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Aqui, as igrejas geralmente são construídas em áreas rurais, longe das facilidades da vida moderna. A construção é primitiva e os materiais são escassos, e igrejas em um dia tiveram um impacto significativo nessas regiões. O impacto da construção da nossa igreja foi que ganhamos muitos membros. Muita gente passou a frequentar a igreja graças à igreja de um dia, que foi construída aqui no meu distrito. E por isso eu estou muito feliz. Mas até igrejas de um dia precisam de modificações. Veja o exemplo da Angola. É um país em que uma única congregação pode ter mais de 600 membros e os cultos ocorrem em turnos. Ano que vem, Angola permanecerá um grande foco da Maranata na África. A demanda por templos só cresce, pois cada vez mais pessoas se convertem à fé adventista. Arrecadar fundos é crucial para Angola e todos os projetos da Maranata, como o nosso trabalho contínuo na Zâmbia e no Zimbábue e futuros esforços na Quênia e no Egito. Índia. Quando a Maranata foi à Índia e ao estado de Andhra Pradesh em 1998, a igreja contava com 50 mil membros. Desde aquela época, nós construímos 1.295 igrejas. Hoje, as igrejas têm mais de 950 mil membros em Andhra Pradesh. Mais recentemente, a Maranata construiu escolas na Índia. Elas são a melhor forma de atrair membros para as nossas congregações. Edifícios são construídos em campos que já existem e em comunidades novas. Então, um ciclo interminável de crianças de todas as fés é atraído até a escola adventista. Isso cria oportunidades contínuas de não só impactar vidas por meio da educação, mas também de apresentar a novas famílias a salvação de Deus. América do Norte. A necessidade está por toda a parte, até na América do Norte. Nos Estados Unidos e no Canadá, existem muitos campos missionários, congregações e escolas que precisam da nossa ajuda. Todo ano, a Maranata auxilia mais de uma dúzia de organizações da América do Norte em projetos de construção, com consultoria em construção e trabalho voluntário por meio de viagens missionárias. Nós também fornecemos uma planta para igrejas novas. Nossos voluntários já construíram 4 dessas igrejas padrão da Maranata nos Estados Unidos. Na América do Sul, a Maranata constrói escolas e igrejas ativamente desde os anos 80. Dos 9 países que formam a divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia, a Maranata construiu igrejas e escolas em todos eles, exceto pela Bolívia, o Uruguai e o território das Ilhas Malvinas. Este ano, a Maranata concentrou seus esforços no Brasil.
O Brasil é um país enorme com uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Aqui, neste lugar grande, pessoas fazem grandes planos. Há alguns anos, líderes adventistas do Brasil traçaram uma meta de tornar a fé adventista presente em comunidades em que ela não existia. Os missionários? Pessoas comuns que deixam o conforto de suas casas para compartilhar sua fé com estranhos. Eles começam criando vínculos, o que leva ao estudo da palavra de Deus e à criação de pequenas congregações. Onde isso ocorre, uma igreja construída com a ajuda da Maranata. América Central. Para a Maranata, América Central é como uma segunda casa. Algumas das nossas primeiras igrejas foram construídas aqui. 1.400 voluntários da Maranata visitaram a América Central no último ano. Em 2015, grande parte das viagens missionárias da Maranata ocorreram na República Dominicana e no Panamá. Ambos são países onde a Maranata já trabalhou e viu em primeira mão a transformação que uma igreja ou escola nova proporciona. Na América Central, também é muito comum a presença de igrejas filiais. Enquanto o Panamá e a República Dominicana receberam milhares de voluntários da Maranata ao longo dos anos, existe um lugar onde os nossos voluntários raramente trabalham: Cuba. É aqui, neste país curioso, que parece uma cápsula do tempo, que a Maranata trabalha há mais de 20 anos. A construção em Cuba é um processo lento, mas a fé e o apoio fiel de muitos doadores possibilitaram a reforma de mais de 200 igrejas e a construção de um seminário adventista do sétimo dia. E o trabalho não terminou. Na cidade litorânea de Cárdenas, localizada a 175 quilômetros a leste de Havana, existe uma congregação que espera e ora pela chegada da Maranata. A igreja de Cárdenas faz cultos nessa construção pequena, que se estende a um pátio improvisado do lado de fora. A igreja é pequena demais e eles oram por um templo novo há 30 anos. 20 anos atrás, a Maranata concordou em ajudar. Impedimentos prejudicaram o processo, testando a fé tanto da Maranata quanto de Cárdenas. Mas esse não foi o único problema que testa a fé adventista em Cuba. O membro da igreja de Cárdenas, Jorge Lopes, descreveu o que as pessoas sem fé em Deus fazem com os crentes em Cuba. Eles jogavam ovos. Jogavam ovos em nós. Por aquelas janelas bem ali, bem no púlpito. Quando o pastor pregava, jogavam ovos nele. Ah, sim. Claro, ficávamos ofendidos. Imagina só. Era muito desagradável. As pessoas, elas não entendiam a mensagem, precisavam da mensagem. E também elas precisavam daqueles ovos para comer. Você tem noção disso? E ver o que tem sido feito até agora é muito difícil de acreditar. Para nós, que frequentamos a igreja aqui, porque sempre teve gente contra a existência dessa igreja aqui. Eu não sei por quê. O que tem sido feito ultimamente na igreja de Cárdenas? Finalmente nos concederam permissão e a construção já começou. Hoje é um dia muito emocionante em Cárdenas, Cuba, ao vermos a construção da fundação de uma igreja nova, que será construída aqui num futuro muito próximo. Na verdade, hoje de manhã, nessa manhã de domingo, começamos a demolir a igreja antiga. Ontem foi o último sábado em que essa igreja se reuniu aqui. Eles ergueram as mãos e votaram, com fé, em sair da igreja e permitir a demolição. Levanta a mão quem quer que essa igreja seja demolida. Nossa! E você sabe que muitos eram contra a igreja. Hoje em dia, nós sabemos que estão calados ali, que eles estão observando, formando novas opiniões. A fé é o fundamento das coisas que se esperam, a prova de coisas que não se veem.
Eu digo que somos cristãos, não porque somos fanáticos, mas porque Deus se manifestou na nossa vida. Porque a nossa fé é a prova de que Deus existe. E essa própria construção aqui é um milagre, porque às vezes, como cristãos, nós oramos para Deus nos dar um milagre. Quando o milagre acontece, nós não queremos aceitar, não queremos acreditar, porque esse é o nosso paradoxo como humanos. Nós gostamos de acreditar no que vemos. Mas quando o milagre chega, temos dificuldade de aceitar. Aquilo ali é um milagre. Isso parece quase uma coisa impossível de acontecer. Como é possível a fundação estar quase pronta? Foram 30 anos de oposição. E 30 anos assim não é fácil. Irmão, eu vivi isso e toda vez que queríamos começar, algo nos impedia. Algum impedimento oculto que não podíamos prever. Mas hoje, essa é a melhor coisa que poderia acontecer com a gente. Eu sempre admirei a Maranata, porque em Cuba temos a imagem distorcida que estrangeiros só pensam em dinheiro. Essa não é a realidade. Agora, com a Maranata, o que nós vemos são pessoas que não agem por egoísmo. Elas investem dinheiro na obra de Deus. E é lindo. É muito, muito lindo isso. E sempre chama a minha atenção o quanto a Maranata é generosa. Trabalhando, dando as coisas que Deus põe nas mãos dela, em como usa seus recursos em prol de outros seres humanos. Isso é lindo, isso realmente é muito lindo. Quando eu penso que Jesus Cristo veio a esse planeta para morrer por mim e me dar esperanças, para morrer por você e te dar esperanças por um futuro melhor, eu me pergunto qual é a diferença entre eu e as pessoas à minha volta aqui em Cuba, as pessoas em Zâmbia, as pessoas em Angola. A diferença é que eu nasci num lugar onde eu pude ouvir o Evangelho. Eles nasceram num lugar diferente. E qual é a minha responsabilidade? É de pregar o Evangelho para eles. A Maranata oferece um ministério diferente, uma forma diferente de divulgar, de trabalhar com a Igreja Adventista do Sétimo Dia para alcançar muitas dessas pessoas. O meu papel é apoiar e levar o Evangelho até essas pessoas por meio da Maranata, por meio de igrejas, escolas, poços. Quando você vê o rosto de alguém pedindo por uma igreja e precisa dizer não, é muito difícil. E nós dissemos não milhares e milhares de vezes. Precisamos dizer sim. Eu penso no George, que apareceu no programa. Uma igreja nova para ele significa a segunda vinda. E por quê? Ele ora há 30 anos por uma igreja nova. E agora, com seu apoio, o seu presente, ele terá uma igreja. A fé dele foi confirmada e ele não viu ainda, mas está chegando. O que é fé? Sabe, é a prova de coisas que não se veem. A necessidade é agora. O mundo está um verdadeiro caos. E nós podemos levar uma igreja, uma escola, um poço para mais lugares e as pessoas vão ouvir Jesus Cristo. Fé em ação. O valor do trabalho da Maranata é mais aparente em vidas transformadas. A vida dos voluntários é transformada, a vida de membros da igreja é transformada, comunidades inteiras são transformadas. Em termos econômicos, o valor do dólar é a melhor forma de expressar o que já foi conquistado. Ano passado, o valor das igrejas, escolas e poços chegaram à estimativa de $18.365.955. Se não fosse pela Maranata, seus doadores e voluntários, só uma fração do trabalho poderia ter sido realizada, e por um custo muito maior.
Construção custa caro. Frequentemente, os custos vêm no início dos projetos e, na mesma frequência, a inspiração para doar. E os fundos surgem no final dos projetos, quando se tornam mais tangíveis e estão em funcionamento. O sucesso, numa situação invertida como essa, é incerto. Diariamente, na Maranata, agradecemos a Deus por aqueles que compreenderam a visão e contribuíram financeiramente. Alguns o fazem patrocinando estruturas inteiras. Muitos ajudam a Maranata a financiar essas ações por meio de doações em igrejas, contribuindo regularmente com 10, 20 e até $100 todo mês. E os voluntários doam seu tempo, energia e fundos para construir uma força de trabalho imbatível que eles fazem por amor. O nosso maior desafio não é o custo do trabalho, é o custo de não fazê-lo. E como resultado, homens, mulheres e crianças não vivenciarem o amor de Deus hoje e talvez por toda a eternidade. Sabe, vivemos num mundo louco, não preciso nem dizer. Dá para ver no jornal. E já é hora de Jesus voltar. E eu sei que Ele quer levar aquelas pessoas que sobraram para o reino dele. E juntos nós podemos lutar por isso. E eu estou empolgado com o ano novo, com o que Deus pode fazer quando nos unirmos para expandir o reino dele.